Olá, cara aluna, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma aula aqui agora e a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios, né? E hoje a gente vai fazer exercício de lançamento horizontal e também de queda livre. Vamos lá? Lembrando, gente, que nem todos os exercícios que a gente faz aqui vai ser da banca CESP, né? A gente vai ficar só martelando essa prova da banca. A gente vai fazer outros exercícios que trazem temas importantes, selecionados com carinho para vocês, tá? Façam esses exercícios, revejam de maneira crucial porque é importante para vocês. Vocês vão receber os slides desses exercícios aí para vocês irem guardando e aí aumentar aí sua gama de exercícios resolvidos. Vamos lá? Esse primeiro exercício da banca de 2019, IDECAM, e diz o seguinte pra gente. Olha só. Vamos lá. Se um corpo está em queda livre no ar, de forma retilínea, sua velocidade sempre será variável? Na área alternativa, que responde corretamente ao questionamento acima. Sim, sempre será, pois a variação da velocidade depende exclusivamente do fato de estar no ar. Sim, sempre será variável, uma vez que a velocidade irá variar com a aceleração da gravidade. Não, tenderá a variar de forma negativa, uma vez que, nesse caso, a aceleração da gravidade é contrária ao movimento. Não, pois o movimento será constante o tempo todo em queda livre independente da forma do objeto. Não, pois quando considerado uma forma de resistência diretamente proporcional à velocidade de movimento do corpo, esse poderá atingir uma velocidade constante quando considerado um tempo de queda extremamente alto. Muito bem, pessoal. Queda livre tem aceleração da gravidade? Tem sim, senhor. Tem sim, senhora. O problema é que a palavra sempre na ciência, ela é bem complicada, né? A gente sempre vai duvidar, né? Caramba, já falei sempre, né? Mas ó, duvide dessa palavra sempre ou da palavra nunca, né? Verifique as alternativas, porque aí tem sempre pegadinha, tá? Gente, a primeira que é uma aberração aqui é que não, pois o movimento será sempre constante. Nunca, né? Na queda livre o movimento vai ser constante, né? Nunca o tempo todo, independente do que aconteça. Isso é impossível. Mas a gente tem algumas outras características. Tenderá a variar de forma negativa em relação à gravidade. A gravidade puxa para baixo, o corpo está em movimento para baixo. Então isso aqui não tem mínima condição de acontecer também. A gente tem aí três alternativas. Será, sempre será, pois a variação da velocidade depende exclusivamente do fato de estar no ar? Não. Um objeto estar no ar não significa que a sua velocidade vai mudar, não. Né? Não tem nada a ver. Agora, sim, será sempre variável, uma vez que a velocidade irá variar com a aceleração da gravidade. A velocidade sim varia com a aceleração da gravidade, mas nem sempre ela vai sofrer variação. E podem existir forças de resistência, por exemplo, a resistência do ar, que faz com que essa velocidade se torne constante. Em alguns casos, alguns objetos começam a planar, então, né? Então é só você lembrar dos planadores, eles estão em queda, mas com uma velocidade praticamente constante. Então, a gente teria aqui a última alternativa como a alternativa correta. Beleza? Não, pois quando considerada uma força de resistência diretamente proporcional à velocidade de movimento do corpo, este corpo poderá atingir uma velocidade constante, quando considerado um tempo de queda extremamente alto. Então, o corpo caindo de uma altura muito grande, ele vai começar a ter uma resistência do ar tão forte que provavelmente ele vai começar a ter velocidade constante na queda. Beleza? Vamos para o segundo exercício. FCPC 2019, Unilab, Técnico de Laboratório de Física. Um corpo largado com velocidade inicial igual a zero cai de uma altura de 80 metros. Que distância ele percorre durante o terceiro segundo de queda? Zero a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então ele pergunta o seguinte: qual é a distância que ele percorre durante o terceiro segundo de queda? Você pode fazer duas coisas aqui, tá? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer. Ele cai de uma altura de 80 metros, a gente sabe a altura, então a gente pode colocar assim, ó, H igual GT quadrado sobre 2, certo? Bom, o que a gente pode pensar aqui? Poxa, professor, não sei o que a gente poderia pensar. Poderia pensar o seguinte, gente. Qual que é a altura que ele percorre, né? Durante o terceiro segundo, a gente vai verificar,
a altura no terceiro segundo e a altura que ele vai ter no quarto segundo. Beleza? A gente vai fazer assim, ó. A altura seria igual a 10 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. E a segunda altura seria 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Que vai dar 90 dividido por 2, que vai dar 45 metros. Então, no terceiro segundo ele estava em 45 metros. 16 vezes 10, 160. Dividido por 2 dá 80 metros. Então, quanto que ele percorreu, gente? Ele saiu de 45 metros e foi para 80 metros. Quanto que ele percorre aqui? Ele percorre a distância de 35 metros. Para fazer 80 menos 45. Então, fica a dica aí para você. Perceba que a gente está usando tudo o que a gente viu em aula, né? Para resolver esses exercícios. Vamos resolver o exercício da CESP agora. Você que está aí, né? Desejoso de resolver esse exercício da CESP. Vamos lá. CESP 2019, Polícia Rodoviária Federal. Diz o seguinte. A figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano de uma arma. O cano da arma e o centro do alvo estão na mesma altura. Legal. Ele deu aí todas as informações. Vamos ver qual é a pergunta. Nessa situação, um projeto de massa de 15 gramas sai do cano da arma paralelamente ao solo com uma velocidade de 720 km por hora. Tendo como referência a situação apresentada, julgue o item a seguir. Considerando que a aceleração da gravidade seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado, desprezando o atrito do ar do projétil, nessa situação, em tela, o projétil atingirá o alvo circular? Cara, vamos verificar o seguinte. Ele está numa velocidade horizontal de 720 km por hora. Se eu pegar 720 e dividir por 3,6, eu vou ter a velocidade desse projétil em metros por segundo, que vai dar 200 metros por segundo. A gente tem uma velocidade horizontal aqui, 200 metros por segundo. E ele vai percorrer uma distância de 50 metros até chegar lá. Quanto tempo ele leva, gente? A gente vai descobrir quanto tempo ele leva para percorrer isso. Como a gente está falando só da horizontal, a gente vai fazer distância é igual a velocidade vezes tempo. Lembra que na horizontal esse movimento é retilíneo e uniforme, né? Vai percorrer uma distância de 50 metros, uma velocidade de 200. Corta, corta. 5 dividido por 20. Isso vai dar uma velocidade de 0,25 segundos. Tá? Um tempo de 0,25 segundos. Em 0,25 segundos, quanto que esse cara desce? Qual que é a altura que ele perde nesse movimento? Então, a gente vai fazer o quê? H é igual a G T quadrado dividido por 2. A altura seria G, que é 10 não, 9,8, vezes o tempo ao quadrado que ele deu. Opa! Tempo 0,25. Que a gente pode escrever como 1/4, gente. Fica mais fácil. Ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2. Se a gente fizer assim, a gente vai ter 9,8 dividido por 2 dá 4,9. 1/4 ao quadrado dá 1 sobre 16. Gente, 4,9 dividido por 16 seria mais ou menos 5 dividido por 16. Fica mais fácil de você calcular. Por 0,50. 16, 32, 48, mais ou menos, né? Vai dar 0,3 aproximadamente, tá? Então, ele vai descer 0,3. Lembra comigo que o diâmetro desse cara aqui era de 50 centímetros. Ou seja, se ele está alinhado com o centro e o diâmetro é de 50 centímetros, 50 centímetros é a distância total. Ele só tem metadezinha, então, para descer. Ele vai começar a descer, 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 ele tem que atingir metade. Ele poderia descer no máximo 25 centímetros, que era metade do diâmetro. E ele desceu quanto? Ele desceu 30 centímetros, 0,3 metros, 30 centímetros. Ele acertará o alvo? Errado, ele não acerta, porque ele desceu 5 centímetros a mais. Beleza? Continuando, ele pergunta para a gente o seguinte: o deslocamento do projeto na direção horizontal ocorre de acordo com a função quadrática? Não, né? Se a gente tivesse essa alternativa aqui, a gente colocaria errado de novo. Por quê, gente? Porque na horizontal, a gente tem movimento retilíneo uniforme, onde a variação da posição, ΔS, é V vezes T. Não tem nenhum termo quadrático.
Se fosse na vertical, por causa da aceleração da gravidade, isso ia ser elevado ao quadrado. Beleza? Último exercício para a gente finalizar aqui essa parte de resoluções. Espero que você esteja entendendo, espero que você esteja compreendendo cada trecho que a gente está resolvendo para você. CESGRAN Rio 2018, Petrobras, Geofísico Júnior, Geologia. Uma ferramenta com a massa de 4 kg é abandonada a partir do repouso sobre de 7,2 metros. Os efeitos do atrito são desprezíveis. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade em metros por segundo que a ferramenta tocará o chão? A massa da ferramenta, gente, não importa, né? Ele só quer a velocidade que ela toca o chão. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro h igual gt quadrado sobre 2. Vamos descobrir o tempo que ela leva para cair. Pode ser? Então, olha só, a altura é 7,2. Gravidade é 10. T ao quadrado dividido por 2. Passo para lá, vai ficar 14,4 dividido por 10 é igual a t quadrado. 14,4 dividido por 10 dá 1,44. É igual a t quadrado. Então, t seria a raiz de 1,44, que é 1,2 segundos. Pronto. Agora, para você achar a velocidade, você vai fazer v igual a gravidade vezes o tempo. A gravidade é 10 e o tempo é 1,2. Quanto que dá isso? Velocidade de 12 metros por segundo. Letra B de bola. Consegue resolver. Então perceba, gente, que a gente vai usando tudo o que a gente falou em aula para vocês para resolver a maior parte dos exercícios de concursos públicos que você venha prestar. Claro, nossa especificidade aqui, o nosso foco é Polícia Rodoviária Federal, mas tem outros concursos que vão cair sempre nesse mesmo conceito. Essa aula fica aí para você guardada. Reveja esses exercícios para você mandar super bem na sua prova. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima aula. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.